Tchau! Meu nome é Marcos André Escúcio, sou educador, gestor, consultor e conselheiro. Vou falar para você sobre o presente do futuro da educação. Quais são as tendências, quais são as pendências que precisamos resolver sem perdermos a essência do ser humano e da educação. Como educador, me permitam falar sobre o primeiro dia. Isso, meu primeiro dia como educador numa escola. Foi lá no século passado, no dia 2 de setembro de 1997. Você também é dessa época? Você nasceu no século passado, como eu? Lembra como era? Isso, naquele dia eu cheguei na escola, recém-formado. O diretor me apresentou para os professores da seguinte forma: Bom dia, pessoal, este é o Marcos e ele vai estar por aí. Eu fiquei olhando para ele. Vou estar por aí? Eu tenho uma formação, eu tenho uma função para desempenhar aqui. E você fala isso, somente isso? Pensei, com os estudantes será diferente. Ele chegou com os estudantes e, bom dia, gurizada, este é o Marcos e ele vai estar por aí. Eu fiquei envergonhado, constrangido. Você já se sentiu assim também em algum momento? Em que você criou uma expectativa de se sentir forte, de ter uma função, de ser reconhecido e aquilo não aconteceu? Mas naquele momento eu não entendia muito bem. Mas percebi que eu precisava era ser presença. Não ficou claro para mim também de que, ao ser presença junto aos educadores, eu estava construindo o futuro do presente e que assim eu comecei a minha trajetória, entendendo de que não há educação sem sermos presença e que eu só poderia ser presença no presente. Não dá para ser presença no passado e nem presença no futuro. E a minha presença também servia como um presente para aquela comunidade. Aos poucos, eu fui entendendo também de que as coisas complexas da vida, elas podem ser simples. Aprendi como criança que Deus era Pai, Filho e Espírito Santo. Percebi que o tempo era passado, presente e futuro e que poderíamos medir várias coisas com tríades. E percebi também, recentemente, que a neurociência traz a importância e o valor de tríades. Isso mesmo, podemos simplificar algo complexo olhando para tríades. Então, como gestor, construí 3 olhares fundamentais para a construção de uma trajetória de perspectiva do presente, do futuro. Assim como educação, pessoas e negócios são capazes de transformar qualquer instituição. Os 3 olhares essenciais do gestor são: primeiro, para dentro. Para dentro da escola, para todas as suas realidades. Olhar para fora e olhar para si mesmo enquanto líder. No olhar para dentro, ele precisa perceber que se a taxa de mudança que está acontecendo do lado de fora for maior do que a taxa de mudança dentro da escola, ele poderá ter problemas no futuro. Porque não basta só fazer as coisas certas. Às vezes o tempo nos exige que precisamos fazer as mudanças necessárias para adaptar essa realidade, para construirmos hoje, no presente, o futuro, fazendo passos e escolhas assertivas, antecipando tendências. Assim, o futuro da educação olha para o ser humano, olha para a escola, para que as transformações aconteçam. E quem é esse ser humano? E que escola que existe hoje? Você acha que nós ainda precisamos de escola no mundo de hoje? E se precisamos de escola, de que escola estamos falando? Uma escola para esse ser humano com hard skills, soft skills, human skills, diferentes das do século passado, quando eu nasci, quando você nasceu? Será que a essência do ser humano não é a mesma? Mas agora nós temos tecnologia, inteligência artificial, humanoides interagindo com os seres humanos. Essa realidade é diferente, mas a essência do ser humano é a mesma, há séculos, décadas e milênios. Primeiro, vamos olhar para dentro da escola.
Quais são as dimensões da escola que estão realmente organizadas, sistematizadas, estão resolvidas? Porque 80% dos problemas, por exemplo, financeiros de uma instituição, são resolvidos do portão para dentro. Então, antes de você ficar angustiado com o que está acontecendo lá fora, olhe para dentro. Muitas respostas você vai encontrar. Mas não basta resolver os problemas internos. Você precisa estar com uma luneta, um binóculo, olhando para o horizonte e vendo o que está acontecendo fora dos muros da escola. E principalmente olhar numa perspectiva global e entender o que está acontecendo lá fora que sirva para a minha realidade, para a minha escola. Olhar para diferentes países me permite construir também um olhar para a minha instituição. Trago 3 exemplos de 3 dos inúmeros países que eu visitei. Começo com Itália, Reggio Emilia, onde tem aquela experiência de educação infantil significativa, que olha a criança como um sujeito cheio de potencialidades, cheio de criatividade, um sujeito de direitos. E começamos pela cozinha. Sim, il mangiare. Na cozinha, mais do que alimentos, tem cores, sabores, texturas, famílias. Tudo isso a criança vai interagindo antes de se alimentar fisicamente. Porque eu digo para ela que eu realmente confio na sua potencialidade. Você confia no seu filho? A sua criança? Você tem filhos? Você, educador, confia no potencial das suas crianças? Crianças de 1 ano e meio de idade, comendo em prato de vidro, talheres de verdade, interagindo com o alimento. Eu estou dizendo, você é capaz, eu confio em você. É assim que a Itália constrói o presente do futuro, antecipando tendências e dizendo que confio nas suas infâncias. Se vamos para o Japão, lá eu aprendi muitas coisas, onde tem a maior densidade populacional do mundo. Eles mostram, aqui eu entrego isso, eu me comprometo e antecipa a tendência. É isso que eu me comprometo. Assim como tem vitrine dos alimentos nos restaurantes, eu também vou construindo a responsabilidade das crianças no dia a dia, cuidando do espaço e cuidando dos colegas. A autonomia, digo, confio em você, você é capaz. Crianças de 4 e 5 anos que vão para a escola e retornam a pé sozinhas. Estou dizendo, você é capaz, você tem autonomia, mas tem responsabilidade. É assim que o Japão constrói o presente do futuro, da educação e da sua cultura, sendo gentil com o outro e exigente consigo, fazendo o melhor. Quando eu vou para Singapura, eu percebo que lá, com poucos recursos, eles conseguiram construir uma sociedade e uma educação de referência e qualidade, não só voltada para a eficiência acadêmica, mas baseada em habilidades e competências, mas principalmente focada em valores, princípios, desenvolver o caráter do ser humano. É nessa construção que eles estão antecipando o futuro da educação, mostrando como se constrói uma sociedade de valores e de princípios. Porque ensinar menos e aprender mais é o segredo. Quando eu passei por Dubai, fiquei encantado a olhar para cima, um pouco assustado a olhar para baixo, mas aprendi que se eu olhar para o horizonte e eu construir uma imagem positiva da minha vida e da minha instituição, eu consigo antecipar tendências, projetar tendências e dar um passo na construção do futuro. Assim eu olho para dentro da escola, para fora, mas eu olho também para mim, como líder, como gestor, cuidando de todas essas dimensões que fazem parte da essência. Porque eu cuidando de mim, eu também me percebo como um líder capaz de construir e de cuidar das pessoas. Porque trabalho educação, pessoas, e também vejo a escola como um negócio. Um negócio que transcende a dimensão da época dos dinossauros, que não vive como um camaleão se adaptando somente àquelas realidades e perdendo a sua identidade, mas sim como uma fênix que renasce das cinzas e é capaz de olhar e voar alto para construir isso tudo. Assim, resolvendo as pendências, estimulando tendências, sem perder a essência do ser humano, a essência da educação, e fica antecipando o presente do futuro da educação. Com um tempo dedicado ao passado, 10%, vivendo o presente entre 50% e 60%, mas de 30% a 40%,
construindo o futuro, com um pé no futuro, antecipando o presente do futuro.